Fala galera, beleza? Hoje o que a gente vai aprender aqui é como usar o Tailwind CSS. E aí, extremamente importante, né? A gente, quando vai aprender o Tailwind CSS, saber o CSS, né, em si. Porque o Tailwind nada mais é do que um conjunto aqui, né? Um framework CSS para um utilitário aqui para a gente conseguir lidar com o CSS, né? Escrever o CSS de maneira mais fácil e conseguir construir as nossas interfaces, nosso layout de uma maneira mais prática, né? E mais produtiva. Então, o Tailwind CSS, ele basicamente lida com classes, né? Então, igual tem um exemplo aqui, ó, no próprio site oficial, né, do tailwindcss.com, tem uns exemplos aqui, por exemplo, né? Quando você sabe CSS, olhando o nome que ele dá para essas classes, você consegue imaginar ali e já entender as propriedades CSS que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, assim, um fonte medium aqui, por exemplo, que ele está colocando, você imagina que ele está estilizando a fonte, né? Por exemplo, um flex, você imagina que é o display flex, o gap, né? Você imagina que é aquele gap que a gente já vê, aqui está colocando, por exemplo, a cor do texto, né? Aqui a cor do texto para caso o tema tiver dark. Então, algumas outras coisas aqui, ó, um arredondamento de 2xl, a gente tem que ver o que é esse 2xl, mas por exemplo, um PT aqui, ó, um P7, né? Que aqui tem um PT4, por exemplo, o P7 é um padding com a unidade 7, então flex call, né, item center, então bastante coisa ali que o Tailwind dá pra gente para escrever mais fácil, né? Em vez de a gente criar um arquivo CSS, colocar aqui no nosso HTML uma classe e aí a gente puxar lá no CSS para estilizar e estilizar os filhos e tudo mais, acaba tendo um tempo, porque uma coisa difícil, pelo menos para mim, é colocar, dar nome, né, para as classes. Às vezes você vai colocar um ID ou alguma coisa diferente. Então, dessa maneira acaba sendo mais fácil. E a gente vai ver como a gente coloca, né? Então, aqui, né, no próprio site ele mostra vários exemplos, para você conseguir criar até o design responsive de uma melhor maneira, né? Então tem aqui o que ele fica, né? Como ele fica para layout small, né? Aí para layouts medium ali, o medium, o large e o extra large, né? Então você consegue customizar, você consegue fazer várias coisas. Então ele te mostra que você consegue fazer tudo isso aqui ó, só com classes. Não precisa daqueles media carry também, do CSS padrão, bastante coisa. Tem filtros aqui que você pode aplicar, ó, dark mode que você consegue colocar também para facilitar configurações de cores, né? Ele tem aqui as cores dele também, variáveis que você consegue colocar do CSS, né? Fazer layouts grid, fazer animações. Você consegue fazer muita coisa, né? Você consegue fazer layers aqui em cascata também para você customizar. Você pode criar, né, os seus estilos com basicamente pré-estilos prontos, né? Então, você consegue fazer bastante coisas aqui, né? Então, até designs 3D aqui tem algumas maneiras que você pode trabalhar, gradientes e diversas coisas. Existe até um editor aqui também que você consegue personalizar, que você consegue testar, né? Aqui as coisas do Tailwind. Mas assim, para a gente ver como que implementar ele aqui, vamos lá. Eu já criei aqui no VS Code uma pasta aqui vazia mesmo. Eu vou criar só um arquivo aqui HTML. Quando a gente está usando o CSS, a gente cria um arquivo CSS também e linka ele aqui no HTML, né? Mas aqui, não vai, aqui vai ser diferente. Aqui a gente só precisa do index HTML mesmo. Eu vou colocar aqui um título tailwind CSS. Vou colocar aqui. E beleza, se eu colocar, por exemplo, aqui agora, ó, um H1 escrever Hello World, e aí eu vou usar a extensão que eu tenho aqui do Live Server, que se você estiver usando o HTML assim puro, né, você pode usar essa extensão aqui. Você baixa ela e aí ele vai te mostrar uma opção aqui para você colocar esse Go Live aqui, né? Ó. E aí você consegue startar o seu arquivo HTML ali numa porta 5500, né? Via localhost. Beleza? Quando a gente sabe disso aqui, ó, a gente sabe o seguinte: a gente tem um Hello World aqui sem estilo nenhum, né? Ele tem os estilos computados da web aqui com umas margens, espaçamentos. E aí o que geralmente a gente faz é o quê? Vou simular aqui, né? Mas a gente criaria o quê? A gente criaria um estilo que era assim, ó, padding 0, margem 0 e o box sizing border box. É uma coisa que a gente faz para tirar todos os estilos ali, né? Vamos dizer assim, pré-computados, né? Do HTML. O mais básico é isso aqui, né? Mas tem outros presets ainda outros resets que acaba tirando bem mais coisas também. Mas é isso que a gente fazia aqui, né? Então, toda vez que a gente precisava colocar uma classe, a gente colocava uma classe aqui, por exemplo, title, e aí a gente tinha que vir aqui no CSS,
buscar essa classe e colocar, por exemplo, um fundo, né, ó, um fundo vermelho, por exemplo, nessa classe title. Aí, beleza, e aí aplica. Aí, cada vez que você vai identando, você tem que colocar vários estilos, por exemplo, assim, ponto container, e aí dentro do container ele vai acessar o L, vai acessar a LI, vai acessar o link, né, um link que tem, por exemplo, uma classe chamada active, que você vai colocar ali, por exemplo, a cor dele de azul, por exemplo, né. Então, tem várias dessas coisas aqui. E aí, se você precisasse colocar o hover, por exemplo, né, quando passar o mouse, você precisar colocar isso aqui, hover, e colocar, por exemplo, aqui que a cor quando ele passar vai ser amarela, vermelha, por exemplo. Então você precisava fazer essas coisas. Ah, eu quero também quando eu colocar quando eu focar, né, o mouse, né, quando eu clicar, coloco o focus e aí eu coloco o estilo que eu quero. Então você fazia ali bastante coisas, né? E isso aqui só para essas três coisas só para estilizar ali uma propriedade a gente está usando, mas olha o tamanho que já fica o código. Então acaba sendo mais difícil, né? Até porque quando a gente vai criar as coisas com CSS, a gente precisa pensar no nome da classe, um nome que seja interessante, né? Fácil de entender o que, que é, o que, que representa. Até para a gente acabar não caindo em repetir, né? Imagina que você coloca uma classe aqui card e é muito genérico, né? Pode ter várias classes cards na sua aplicação. E aí, como que um card é diferente do outro, né? Aí você tem que colocar especificar, né? Aqui é o card da seção, por exemplo, de categoria. Aí tem que ser o card de category. Ah, é da seção de contato, aí card de contact. Então você tem que ficar pensando muito bem no nome, né? Tem até umas metodologias aí, com metodologia bem, para você conseguir entender como colocar melhor o nome das classes, né? Mas para a gente colocar o Tailwind, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no site do Tailwind, ó, vamos aqui em Get Started, e aí ele vai mostrar algumas opções pra gente aqui, ó. Esse aqui é usando o Vite ali, que é com React e tal, para você colocar usando Post CSS também. Tem a maneira de CLI, frameworks aqui, ó, você pode escolher o framework que você está usando, né? Você está usando, por exemplo, o Next, aí ele te dá a instalação do Next, né? Mas como a gente está fazendo no cru mesmo aqui, que é a ideia é aprender o Tailwind, aí você, aprendendo o Tailwind, você usa para o framework que você quer. O que vai mudar é só a instalação, né? Mas a ideia de você colocar as classes vai ser iguais para todos, né? Sempre vão ser iguais. Mas a gente vai acessar isso aqui, ó, Play CDN, né? A gente não precisa instalar nada, vamos colocar pela CDN mesmo e tudo certo. Por exemplo, aqui, ó, a gente já dá o passo a passo, ó, coloca esse script aqui no seu HTML, vou colocar igual ele está falando aqui, ó, embaixo desse viewport aqui. Coloquei aqui, ó, beleza. Coloquei isso, o que ele fala agora? Agora é só você estilizar. Ele está falando aqui, ó, text 3xl, font bold e underline. Eu vou até copiar isso aqui, ó, desse H1 que ele colocou, e eu vou preencher aqui, ó. Coloquei esses estilos que ele colocou aí. Legal. E aí, ele até fala aqui que você pode tentar adicionar também alguns CSS customizados, né? Você pode colocar aqui um style, text, tailwind CSS, e você coloca uma cor ali que você quer, né? A gente já vê esse passo aqui, mas vamos deixar nesse aqui, ó. Se eu olhar minha página, percebe que aqui, ó, já tem algumas coisas, por exemplo, já tem aqui o underline que a gente vê, né? Esse font bold aqui, se eu tirar ele, a gente pode ir testando, ó. Olha lá como que ele fica o peso da fonte. E aí, ele ficar aqui, ó, vai ficar font bold. E aí, beleza, text 3xl, o que é isso aqui? Não sei também. Aí a gente vai ver, ó, que é o tamanho, né? Então, ó, como que eu sei isso aqui? Isso aqui para quem já veio do Bootstrap, percebe que é bem parecido. Então, é as classes que você coloca que elas têm o seu estilo, né? Imagina quando você coloca esse font bold, é quando ele faz isso aqui, né? No final das contas, né? Ó. Ele vai pegar lá, por exemplo, uma classe chamada font bold e vai colocar lá o font weight bold, por exemplo, né? Ou 700, que é o que equivale também ao bold. Então, seria isso que ele ia fazer. Então, você coloca essas classes para facilitar. E aí você não precisa de arquivo CSS. Você pode simplesmente colocar aqui, ó. Eu quero uma cor de fundo. E aí no Tailwind você coloca, por exemplo, o BG de background. E você coloca a cor, por exemplo, que eu quero blue. E você coloca o peso. Que, por exemplo, ele vai de 50 a 950. Então, se vai ser assim, ou é 50, ou é 100, 200. E beleza, e aí vai até 950. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, BG Blue 500. Olha lá. Se eu colocar BG Blue 900, ó, ele fica mais escuro. Ah, eu quero atualizar a cor do texto, né? Aqui, ó, text 3xl, você está colocando o tamanho do texto. Aqui você vai colocar a cor. Então você pode colocar text, traço e a cor que você quer. Por exemplo, eu quero uma cor red e eu quero uma cor red aqui, por exemplo, assim, ó, 300. É isso que eu quero. E aí você consegue colocar, ó. Então, tem várias coisas. Você pode vir aqui na documentação e olhar aqui, por exemplo, várias coisas que ele dá aqui para você. Por exemplo, ó,
os conceitos aqui principais, vamos dizer, né? Ó. Ele mostra aqui uma variedade de classes, ele mostra cada classe que você quiser pesquisar. Ó. Ele tem todas as classes como você quer, inclusive ele nomeia aqui, ó, pelo nome das propriedades do CSS mesmo. Né? Então você tem aqui, ó, padding, margin, width, min width, ó, da maneira que você usa lá no CSS, né? Então você tem várias coisas aqui, ó, o flex, né? O flex grow, flex bases, tem várias coisas que você pode fazer aqui, aí você pode ir vindo e indo de etapa por etapa aqui, né? Ó. Então você vê aqui mais ou menos o que ele fala, as explicações que ele dá. Tem aqui o hover, por exemplo, como ele aplica o hover, ó. Olha que maneira simples, né? Então, tem aqui como você fazer a maneira do responsive design. Tem diversas coisas aqui que você pode fazer. E assim, como que eu vou saber, né? Putz, se eu tô querendo usar, por exemplo, eu sei que lá no CSS, para mim colocar arredondamento, por exemplo, eu coloco um border radius, né? A gente coloca a classe lá border radius, a propriedade, né, aliás, border radius, né? E a gente coloca qual é o que a gente quer. Eu quero um arredondamento de 10 pixels. É isso que a gente coloca. Mas assim, como que é no Tailwind? Por isso que é importante saber o CSS, porque aí você vai saber o que você acha, o que você quer procurar, né, no Tailwind. Então, eu preciso do border radius, mas eu não sei como que ele é no Tailwind. Então o que você faz? Ó? Vem na pesquisa aqui, ó, e você pode digitar o nome da propriedade, ó, border radius. Aqui, ó. Border radius, você vai ver que esse border radius, ó, ele utiliza com essa classe aqui, ó, rounded, ele chama de rounded, né? E ele fala aqui, ó, que o rounded XS, por exemplo, equivale a 2 pixels. E aí o SM, né, que aqui no caso é S3 small, small, medium, large, extra large, 2, né? 2 o extra large 2 vezes mais, né? E o 3XL, 4XL, por aí vai. Rounded none, rounded full, você consegue customizar, você consegue fazer várias coisas. E tem o mesmo modelo, ó. Rounded aqui, ó, S, por exemplo, ele faz aqui, ó, tanto start quanto end, né? Então tem várias coisas aqui que você pode fazer, ó. E ele mostra aqui, ó, 4 pixels, 8 pixels. E é legal isso do Tailwind, que antes a gente precisava fazer o quê? A gente tinha um estilo lá, por exemplo, e a gente precisava colocar, vamos supor aqui o H1, e a gente precisava colocar assim, ó, vamos supor que é o font size. A gente colocava lá 16 pixels, vamos supor, ou 20 pixels. A gente fazia isso aqui, mas a gente fala assim, a gente sempre vê aquele negócio, é melhor colocar em REM, né? O REM ali que ele vai ficar, por exemplo, 16 pixels, vai ficar lá um REM, por exemplo, né? Que a gente faz isso aqui para caso diminuir a letra no navegador, aumentar ele conseguir se ajustar, né? Então a gente geralmente faz isso, coloca 2 REM, ou tem gente que usa essa unidade como EN aqui também, várias coisas. E aí é legal porque no Tailwind ele já faz isso pra gente, né? A gente coloca ali o que a gente quer e ele já coloca em REM aqui, ó. Então 2 pixels, ele vai colocar, ó, 0.125 REM. Então ele já faz isso pra gente, ó, 32, ele coloca 2 REM. Então já fica bonitinho pra gente, ele já faz isso. Né? Então a gente vai vendo aqui. Então o arredondamento eu sei que é desse jeito. E aí, deixa eu só carregar de novo para ele mostrar que diminui isso aqui, ó. E aí ele mostra alguns exemplos, ó. Se você colocar esse round SM, ó, ele vai ficar assim. O MD fica desse jeito, LG, XL, e ele vai mostrando, ó. Pra você colocar também o arredondamento, por exemplo, aqui, ó, só no bottom right, ou seja, embaixo e dos lados, ó. Embaixo e do lado. E ele coloca só nesse canto aqui. Então se a gente for ver aqui, eu posso colocar aqui, eu posso testar. Coloco o rounded, vou colocar um rounded full, que é 100%. Olha lá, você vê que o arredondamento, ó, foi em todos. Mas eu vou colocar um arredondamento só no topo, por exemplo, ó, no topo. E eu vou colocar aqui SM. Então, ó, eu tenho um arredondamento só aqui, ó, não dá pra ver muito bem, mas eu tenho um arredondamento só aqui. Então, é assim que você consegue usar o Tailwind. Você consegue vir aqui e colocar cada coisa. E esse T, R, B, L, ele representa, ele existe muitas classes do Tailwind. Por exemplo, para você colocar um padding, né, aquele espaçamento interno, que a gente tem lá no CSS, que é o padding, que a gente coloca 2 pontos, por exemplo, 20 pixels de padding, aqui você coloca a letra P. E aí você coloca o traço, e aí você coloca o que você precisa. Por exemplo, ó, vamos vir aqui, ó. Vamos colocar aqui o padding, ó. Ó como que ele dá aqui pra gente, ó. Padding 8. E ele coloca aqui, ó. E aí, o que acontece? Essas unidades, o Tailwind trabalha com múltiplos de 4, né? Então, se a gente colocar um P1 aqui, por exemplo, ó, o P1, ele equivale a 4 pixels, né? O P1. Então, se eu vim aqui, por exemplo, né, ó, e eu vou colocar aqui, e deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, ó, P1 aqui, ó, olha lá. O spacing aqui, no final das contas, isso aqui, ó, ele gera pra gente 4 pixels, né?
Então esse P1 aqui ele tem já esse 0.25 rem vezes 1, né? E aí, beleza, se a gente colocar aqui, ó, 0.25 rem para pixel, né? Ó, a gente pode colocar aqui, ó, ele vai falar, ó, 4 pixels. Então ele trabalha com múltiplos de 4. Então você pode colocar, se você colocar 2, por exemplo, ele vai ser então 8 pixels. E aí se colocar 10, por exemplo, 10 vezes 4 vai dar 40. Então você colocou 40 de padding aqui, ó. E aí, beleza, você colocou o padding. Para margem também funciona a mesma coisa. Se colocar um M10, por exemplo, aqui, ó, você está colocando 40 pixels de margem, né? Então ele vai dar um espaço aqui, ó, em cima, embaixo, dos lados, todos os lados. Só que aí você fala assim, mas eu quero um espaçamento, por exemplo, eu coloquei um padding 10 aqui de 40, mas esse padding eu quero só no topo. Então você pode colocar só aqui, ó, acrescentar um PT, né? Ou acrescentar um T que você vai colocar um padding top. E aí o padding top você coloca só em cima. Ou você pode colocar, por exemplo, um padding left, que é só na esquerda, o R para padding right, né? Aqui não vai aparecer pra gente porque não tem conteúdo aqui suficiente. E ou pode colocar também PB, né? Que é padding bottom, né? E tem outras maneiras também que você pode colocar, né? Você pode colocar, por exemplo, assim, ó, inclusive no eixo, né? Você pode colocar aqui, ó, PY, ou seja, tanto embaixo quanto em cima, né? Que é o eixo Y, que é na vertical, tanto embaixo quanto em cima você quer colocar 10. E aí, ó, ele faz isso aqui pra gente. Da mesma maneira, você pode colocar no eixo X, né? Você pode colocar aqui, ó, e ele vai colocar tanto desse lado quanto do outro. Né? Ele só não aparece porque a gente tem aqui, não tem um conteúdo suficiente. Mas deixa eu colocar um lorem Y aqui, por exemplo. Ó. Olha lá, ó. Ele aplica um padding tanto aqui quanto desse lado. Então você vê que ele já faz tudo bonitinho pra gente. Então você vai descobrir aqui, né? Ó, padding top, tá vendo que ele mostra? Ó, padding top, padding right, bottom. Então ele mostra várias coisas aqui pra gente. Então PX, PY, ele, até inclusive PE aqui, ó, um padding end, né? No final, o padding start. Então ele mostra vários pra gente. Ele mostra até como a gente consegue customizar também. Então, tem várias coisas. Aqui a margem, ó, por exemplo. Ah, eu quero colocar um tamanho também. Tem aqui, ó, o width, né? Então, não tem muito que a gente vê de novidade. É praticamente já o CSS. É só entender como que ele usa as classes, né? Então, por exemplo, você usa o width aqui, ó, por esse W, né? Então, você tem ali, ó, W, por exemplo, 96, 80, e não é todos os números que tem, né? Você pode hoje no Tailwind 4 você pode colocar qualquer número e ele calcula. Você pode colocar 11 aqui, por exemplo, ele vai dar um padding de 11. E aí super tranquilo, né? Então ele vai fazer tudo certinho para você. Ele automaticamente vai calcular. Ele tem sim aqui, ó, os valores que ele customiza, né, que existe, vamos dizer assim, o padding 8, padding 12, 14, 16, mas ele te fala também que você pode até, se quiser, customizar. E para a gente customizar, né, se a gente não quer uma unidade que o Tailwind existe, a gente pode passar em colchetes. Ó. Em colchetes a gente passa o que eu quero 100 pixels. Ó. Aí aqui, beleza, ele já vai converter para rem para a gente depois. Então você pode colocar 100 pixels e ele vai dar 100 pixels para a gente. Da mesma maneira que você customiza isso, você pode customizar o que você quiser. Né? Nem todas as classes dá para você customizar. Só tem que entender como customizar. Né? E provavelmente a documentação vai te falar, né? Igual ele falou aqui, ó, use um valor customizado. E ele te dá o exemplo aqui. Né? Então eu vou deixar aqui padding 10, mas a cor também você pode customizar. Ó. Se eu for ver aqui as cores, ó, aí é onde que eu vou achar as cores? Mais fácil. Vem aqui, ó, coloca colors. Pode colocar colors aqui, ó, ele vai mostrar para você, ó, os valores que ele tem e ele vai mostrar, ó, BG Sky 50, 100 e tal, e as cores que ele tem é essas aqui, ó. Ele vai de 50 a 950. E assim, não existe BG Red 60, BG Red 70. É exatamente esses números aqui, ó. 50, depois de 50 tem 100. Não existe tipo 90, por exemplo, Red 90. Não existe. É essas daqui que ele dá pra gente. E assim, se você essas cores não são úteis para você, você pode customizar. Não tem problema nenhum. E você tem várias coisas aqui, por exemplo, se a gente for ver, ó, você consegue colocar até opacidade. Ó. Então a gente colocou aqui que vai ter um BG Blue 500, por exemplo. Ó. E eu quero, por exemplo, que ele apareça 10% só. A gente coloca barra e coloca 10%. Esse aí que ele vai aparecer 10%. Eu quero 50%. Então ele vai aparecendo conforme você ajusta. Né? Então ele faz isso aqui para você. Você pode colocar uma porcentagem aqui também. Ele dá vários exemplos de como você pode fazer. Uns exemplos para referenciar. Tem várias coisas aqui que você pode fazer. Inclusive ele te dá aqui como customizar. Você pode customizar uma classe aqui, chamar ela, por exemplo, ele chamou uma cor aqui chamada de Midnight. E aí ele vai
simplesmente colocar esse hash aqui, ó. Só que se você não quer dessa maneira, você pode customizar na mão direto também, né? Você vai olhando a documentação aqui, ele vai dar vários exemplos. Mas você pode customizar na mão da seguinte maneira: você coloca um BG, traço, e você coloca o hexadecimal aqui que você quer, RGBA, o que você quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho, ó. Coloquei esse aqui, ó, um vermelho. Se eu for lá ver, olha lá, ó, ele fica vermelho. Eu posso customizar tranquilamente. Posso colocar aqui, sei lá, não sei que cor que é essa aqui, ó. Ainda ó, amarelo. Olha lá, ficou amarelo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um outro F. Deixa eu ver, um outro F fica amarelo ainda, né? Aqui eu acho que vai ficar branco. Isso, ó. Olha lá. Então é um amarelo bem clarinho, né? Não sei se dá pra ver aí. Mas é bem clarinho. Então você pode colocar o que você quiser. Eu queria colocar um preto, por exemplo. Eu posso colocar aqui, ó, tudo zero. Né? Não é, meu hexadecimal é esse. Faltou um aqui. Isso. Ficou tudo preto. Então você pode fazer da maneira que você quiser. Pode colocar aqui também os. É um hexadecimal. Você pode brincar como você quiser aqui, ó. Vai ficar um cinza, né? Então dá pra brincar do jeito que quiser aqui. Você pode colocar um alvo, ficar um outro cinza. Você pode customizar. Então várias coisas você consegue customizar aqui. Fonte bold, você consegue customizar. Aqui eu nunca nem testei, porque já o fonte você geralmente não vai customizar, porque vai ter uns valores, né? Padrão ali. E que é 100, 200, 300, então não vai colocar 100, 103, 105 de bold, né, de fonte, o peso, não existe isso. Mas aqui, no texto também, ó, tamanho do texto, eu posso colocar aqui, ó, fonte, pesquisar aqui, ó, font size, e ele vai trazer para mim aqui, ó, o text XS, ele vai dar 12 pixels, text SM 14, 16, 18, 20, e ele vai indo, ele vai até o 9, ó, ele vai até o 9x que vai 128 pixels. Mas talvez aqui, ó, você vê que de um para outro, ó, por exemplo, vamos supor aqui, ó, de 24, 2xl é 24, 3xl já é 30. Só que você quer um texto 28, como que você faz? Aí você precisa customizar. Então você vem aqui, customiza, ó, abre e fecha colchetes e coloca 28, ó. Você quer 28 pixels de tamanho do texto ali, ó. E aí você vai colocar, ó, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 128. 128, né? Então, não tem erro aqui, é só você colocar mesmo o que você precisa customizar. Então é isso que o Tailwind dá pra gente. A gente tem mais coisas para colocar aqui, mas a base mesmo é isso. A última coisa na verdade, a penúltima coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte: você pode colocar aqui, ó, para você colocar um hover, por exemplo. Você pode colocar aqui, ó, hover, 2 pontos, e ele vai até te mostrar se você pesquisar na documentação também, ó. Vai pesquisar aqui o hover focus, né? E outros estados. E ele fala, você passa o hover, 2 pontos, e a classe que você já usa, já normal. Ó. Você só coloca o que você quer. Então, por exemplo, tá o BG Blue 500, mas quando passar o mouse, ele fala que assim, ó, você passa hover 2 pontos e o que você precisa. Então, vou colocar hover 2 pontos. Vou falar que a cor agora, quando passar o mouse, vai ser um red 500. Então, fazendo isso agora, eu consigo, ó, só passar o mouse, já funciona. Né? E você vê que a transição tá seca, né? Ó. A transição é seca. Ah, eu quero alguma coisa aqui a mais. Eu posso colocar um transition aqui, por exemplo. Transition all. E aí, ó, ele fica mais suave. Aí como que eu sei isso? Porque eu vim aqui e pesquisei, por exemplo, o transition, né? Transition, aqui, ó, tem o transition, ó, transition. Tem aqui o transition time function, transition behavior, tal. Você pode pesquisar por transições e aí ele te mostra aqui o que são as transições, como fazer, né? Ele te mostra um exemplo tudo certinho aqui para você. Então você pode fazer isso. Um ponto aqui a considerar, que quando você fez esse hover BGRED 500, se você quiser, por exemplo, quando passar o mouse, alterar o texto, por exemplo, para black também, por exemplo, agora, e fazer isso aqui na sequência, não dá certo. Né? Ele vai, quando você falou que quando passar o mouse, ele vai ficar red 500. Só que esse teste black aqui não está dentro de um hover, né? Então, se você for lá ver, ó, ainda continua o texto. Você tem que realmente, propriedade é propriedade, você precisa colocar aqui, ó, hover 2 pontos, e colocar o text aqui black, ou o que você quer colocar. Porque por mais que você colocar aqui o text red 300, né, quando você colocar um text black aqui, não é a mesma coisa, né, porque ele está lendo aquele text red 300. Você precisa falar que quando passar o mouse você quer colocar o texto preto, né, ou o que você quer colocar. E aí funciona, né? Então, funciona aqui bonitinho, né? Funciona o display flex, todas as classes da mesma maneira. E aqui ele tem outros modelos, né? Ó. Ele coloca também o focus, né? Quando você dá um foco, ó, ele dá um outline aqui, ó, né? Então você pode colocar, por exemplo, assim, quando você dá um foco também aqui nesse cara aqui, você quer colocar um outline da unidade 2. Se você for ver lá no Tailwind, né? Você pode pesquisar pelo outline
que você vai ver aqui, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Transition Outline, pode apertar em qualquer um que ele vai dar pro mesmo, né? Ó, Outline aqui, ó. Ele passa Outline por padrão, só Outline. Ele já é o que ele tem aqui, ó, que é o padrão já. Outline 2, ele faz isso aqui, Outline 4 e vai indo. Você pode customizar também, né? Então, fazendo isso, agora você pode colocar aqui, ó. Quando der um foco, vai dar um Outline 2. Então, se eu vir aqui e der um foco, ele dá Outline 2. Só que talvez não esteja vendo a cor, né? Então, eu posso colocar aqui um Outline e a cor, por exemplo. Eu quero uma cor aqui, ciano, que é uma cor que existe no Tailwind. Eu tô colocando aqui direto, né? Ó, então, Outline aqui, que eu vou colocar o ciano. Deixa eu ver aqui, ó. Outline. Ó, Outline. Deixa eu pegar essa aqui que eu acho que eu coloquei errado ali. Outline. Violet 500, né? Ó, quando der, foco. Quero fazer isso, por exemplo. Ó. Então, eu acho que ele só não aparece aqui pra mim. Então, deixa eu ver aqui, ó. PG, Hover, Focus Outline 2, Outline Offset e... Deixa eu copiar esse pedaço aqui, ó. Vamos aqui. Coloco esse trecho, então eu coloquei Focus Outline 2, Outline Offset, Outline Violet, né? Então eu venho aqui, ele só não aparece aqui pra mim. Inclusive porque... Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, por isso que não aparece, né? Claramente ele não aparece porque ele tem que ter um... Você tem que colocar num HTML, então o que a gente tá colocando tá certo. Só que você precisa colocar o foco, né, no que existe, né? Tem como focar. Por exemplo, um botão, ele tem foco nele. Então aqui, ó, se eu for ver agora, ó, agora eu tenho um foco ali, ó. Não consegue ver tão perfeito, mas ó, tem o outline ali. Então é exatamente, ó. Eu falei que quando eu fazer um foco, eu quero dar o outline 2. E ele de fato dá. Se eu tirar essa cor aqui, ó, vou nem configurar a cor. Eu só vou clicar, ó lá, ele dá um outline da cor que já existe aqui pra ele, ó. Ele pega a cor do texto, vamos dizer, né, ó. Então ele já pega a cor que ele achar automática, né? Mas aí você pode falar que quando der o foco você quer a cor, por exemplo, de purple, por exemplo, igual ele deu. Vou colocar aqui, ó. Ele deu violet, né? Mas vamos colocar purple, que também existe no Tailwind. Purple 500. Então quando você der um foco, ó, ele fica purple 500. E aí a mesma maneira, se você quiser passar o hover ainda, você vai falar assim, ó, quando eu passar o hover, o focus, por exemplo, que isso não dá certo porque quando você passa o mouse, por exemplo, ó, vamos lá, hover focus, eu quero colocar, por exemplo, aqui outline red, ou melhor, blue 500. Ó, ele não vai aparecer aqui porque você está fazendo tanto hover, ou teria que ver se isso aqui funcionaria, né? Ó, o hover assim, né? Então, tem várias maneiras. Nem tudo você vai conseguir identar, né? Encapsular. Que aí quando dá o foco, você quer colocar um hover com uma cor diferente, então tem que realmente ver o que precisa, né? O que você precisa colocar. Então, nem tudo dá para ser encadeando também, né? Tem que dar uma olhada para ver como que você poderia fazer isso. Mas você tem isso aqui, ó, o focus, né? Você tem algumas outras coisas que ele faz aqui para você estilizar o primeiro, o último, né? O número ímpar, par, que você consegue estilizar. E dar alguns exemplos. Tem até validações, né? Você consegue colocar classes para validações, para você conseguir é, colocar, né, o que você quiser, os estilos também. Particularmente eu não uso isso aqui, mas nunca usei. Mas também o Tailwind, ele traz tudo aqui para você que você pode usar, né? Então, maravilha. Tem aqui res, ó, outras coisas do CSS. Tem muita coisa para você estilizar agrupado, ó, ou passar um hover quando não tiver foco. Quando não tiver foco, você quer o 700. E aí, por padrão, 600. Né? Então, beleza. Então, porque o hover, ó, você tem aqui o hover, você tem essa cor aqui. Mas quando não tiver foco, porque quando tiver foco, ó, não tem. Ó. Então, se não tem foco, o hover funciona. Agora, se tem foco, não, fica na cor padrão. Então, ó, isso aqui já funciona. Então, tem várias coisas que você pode fazer aqui. E aí, beleza. A última coisa que eu quero mostrar é o seguinte, vamos supor que a gente tem uma div aqui, ó. Eu vou colocar que essa div aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, a largura dela. Eu vou falar que a largura dela tem aqui 100, que no caso 100 vezes 4 vai dar 400. E eu vou colocar que a altura também aqui, ó, vai ser 100. Legal, vou colocar uma cor aqui, por exemplo, red mesmo, ó, red 500, né? Vou colocar isso aqui nessa div, ó. Deixar ela na mesma linha, não tem problema. Vou colocar ela aqui, né? Então deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá. E eu vou colocar só um espaço aqui para ela. M10, só uma margem em todos os lados de 10. Tá aqui. Beleza. Só que assim, o seguinte, vamos supor que esse quadrado aqui, ó, num cenário que eu esteja no mobile,
eu quero que isso aqui mude, né? Então, vamos supor que aqui no desktop ela é vermelho. Mas quando ele tiver, por exemplo, num tamanho de 768, que é um tablet, 768 pixels, eu quero uma cor azul. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e eu posso vir aqui no Responsive Design, né? Ó. Eu posso ver aqui e vai mostrar para mim, ó, que ele tem esses breakpoints aqui fixos, né? Ó, prefixados. O SM equivale a 640 pixels. O MD equivale a 768. E aí os outros também. Então eu vou colocar o MD, ó. O MD, eu vou colocar assim, ó, quando for MD, eu vou ter o quê? MD dois pontos, é igual ele fala aqui, ó. MD dois pontos e coloca o que você quer. Igual o hover. Você coloca o hover dois pontos e o que você quer. E também vale a mesma coisa. Se você quer um outro comportamento, você sempre tem que repetir aqui o que você precisa. Então, eu quero que quando tiver no 768, eu quero colocar um BG Blue 500. Ah, eu quero também o texto. Teria que colocar o MD de novo, text e colocar o que você precisa, né? Então aqui, por exemplo, quando tiver no MD, ó, eu quero BG Blue 500. Só que percebe, aqui ele faz sempre aqui, ó, o width maior ou igual aos 40 REM, que é a 640. Então, ou seja, esse MD ele vai aplicar quando a largura do dispositivo que eu tô vendo aqui a página, ela for maior ou igual a 768, né? Então, se for maior ou igual a 768, vai colocar isso aqui. Se não, vai deixar o red. Então, se eu for ver isso aqui, ó, dá certo. Mas, ó, 375 é maior ou igual a 768, que é o que eu coloquei? Não, então ele vai deixar a cor padrão. E aí, beleza, ó, se eu vir aqui no 768, é azul. Mas se eu descer um pixel a menos, ó, já é vermelho. Por quê? Porque ele cai nesse aqui, ó. Então, por que que isso acontece? Porque geralmente a gente tem aquele costume tá acostumado no Media Carry, a gente fazer aquela no CSS padrão lá, fazer o texto, por exemplo, o Media Carry lá, fazendo se tiver um mínimo width, ou aliás, um max width, né? Quando a gente chegar no até máximo de 500 pixels, ele vai colocar algum estilo, né? O que a gente geralmente faz. Ou quando ele for menor, né? Por exemplo, se o width for menor que 600 pixels, você coloca algum estilo que você quer, né? Então, às vezes quem está no Tailwind acaba se perdendo um pouco nesses breakpoints, mas é por causa que o Tailwind CSS ele lida com mobile first, que significa você desenvolver para mobile primeiro. Então, o que acontece é que praticamente seria o seguinte: você desenvolver para essa tela aqui e você vai subindo, né? Então seria isso, por exemplo. Se eu quiser, vamos fazer um exemplo aqui, ó. A cor padrão no mobile, eu quero que seja BG Red 500. E legal. Tá funcionando aqui, ó. Vou deixar assim. Tá funcionando aqui. Ele vai dar aqui pra gente aqui, ó, SM, MD, LG, XL, 2XL, né? Legal. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, o mínimo que ele dá é o SM. Legal. Então, no SM, eu vou colocar aqui, por exemplo, um BG Blue 500. E eu vou até copiar aqui assim, ó. E eu vou fazer o seguinte, o próximo é MD. Vou colocar MD, nem precisa ser a ordem, né? Você poderia colocar LG direto aqui. É o que você vai querer colocar. Mas eu vou dar um exemplo com eles aqui, ó. MD, e eu vou colocar o LG só aqui, ó. Eu vou colocar aqui que aqui vai ser Violet, e aqui vai ser, por exemplo, Orange, né? Então eu tô falando o quê? Que no mobile vai ser vermelho, mas quando tiver aqui, ó, a largura que eu tiver exibindo aqui for de 640 pixels para cima, vai ser azul. Se ele chegar no MD aqui, ó, que no MD é 768, ou seja, 768 para cima, ele vai colocar a laranja e 1024 para cima ele vai colocar a cor violeta. Então a gente já configurou tudo o nosso responsivo aqui, ó. Então eu posso vir, ó, o primeiro é 640, então eu posso vir aqui até 640, ó, 640 mudou para azul. O MD, ele vai aqui, ó, em 768, ou seja, eu vou subindo aqui, quando chegar em 768, ó, chegou a 768, foi para laranja. Quando chegar no LG, que é 1024, mesma coisa. Vai chegar aqui 768, vai indo. Quando chegar 1024, ó, ele vai ser essa cor aqui violeta. E por aí você vai fazendo. Aí se você quer fazer, por exemplo, quando chegar na cor violeta, eu quero fazer o seguinte também. Chegou na cor violeta, agora você muda o W aqui, de vez de 100, eu quero 50, quero reduzir metade. Eu quero colocar aqui e no LG também quero a altura metade. Aqui, ó. Então você consegue fazer, ó, ou seja, ele fica num tamanho, chegou aqui, ele diminui, né? Então você pode fazer isso. E aí, assim também, a gente colocou esse W aqui, ó, tanto a altura quanto a largura 100, mas tem até uma propriedade, uma classe do Tailwind, que reduz ainda esse size aqui, ó, size 100. Ele já faz as duas coisas pra gente, já tanto a altura quanto a largura, né? Então, para que você usa isso aqui? Porque se os dois valores é igual, por exemplo, H100 e W100, os dois são igual, você pode usar esse size.
Agora, se é diferente, você pode colocar então um W, por exemplo, 60 e um H, que é 80. Aí, se é diferente, você coloca um por um, né? Mas se é igual, você pode usar esse size aqui, ó, que é um que ele ajuda ainda a fazer, né? Então, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, e deixa eu colocar 50 aqui, né? Que faltou. Colocar 50, ó. Então, beleza. Você pode vir aqui e fazer a mesma coisa, ó. Você pode vir aqui e colocar, ó, ele começa como 100, e aí vamos reduzindo. Ele começa como 100. Aí quando ele chegar no SM, por exemplo, vou colocar aqui, ó, SM, eu quero mudar para 80. Aí quando ele chegar no MD, eu quero mudar aqui de 80, eu quero mudar para 60. E aí quando ele chegar no LG, eu quero mudar para 40. Vai aumentando de 20 em 20, né? E aí, beleza. Ele tá aqui, ó, tem um tamanho, e aí conforme ele vai fazendo, ó, vai subindo, ele vai diminuindo, e conforme vai indo pro mobile, ele vai crescendo. Então você pode fazer o que você quiser. Claro que para quem está começando no Tailwind, parece que isso aqui é muito verboso, né? Tem muita gente que reclama do Tailwind que isso aqui é muito verboso, né? Caramba, cheio de classe, né? E aí quando você começa a ter um conteúdo com muita classe, né? Igual aqui no Tailwind aqui, que você vê o exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui primeiro, né? Ele vai colocando as classes, né? Tem uns exemplos aqui, né? Se você for pesquisar, por exemplo, exemplos do Tailwind, né? Você vai ver aqui várias coisas, por exemplo, né? Você coloca, por exemplo, aqui, ó, Tailwind CSS aqui, por exemplo, né? Você vai pesquisar as imagens aqui, ó, provavelmente acho que vai mostrar as classes aqui em algum código aqui, ó. Você vai ver que tá cheio de classes. A primeiro momento parece ser muita coisa, né? Parece que é muito difícil de se localizar, mas isso é só uma questão de costume, né? O bom é que o Tailwind tem, vamos dizer assim, superpoderes, né? Você consegue deixar muito mais prático, consegue deixar muito mais fácil de mexer. Então, dessa maneira aqui, fica muito interessante. Conforme você vai desenvolvendo com o Tailwind, você acaba aqui olhando para o código que você já sabe. Então, eu bato o olho nesse código aqui, eu já consigo exatamente saber qual é a cor que está exibindo, o que está acontecendo, automaticamente, inclusive conseguindo ter referência até do que está acontecendo aqui embaixo. Ó. Então, me localizo muito mais fácil. Diferente se você tem uma div lá, por exemplo, e aí você tem aqui assim, uma classe container card, e aí aqui você tem uma outra div, por exemplo, class name container card button, e aí você vai indo, e aí você tem aqui de fato o botão, por exemplo, que você tem uma class, por exemplo, card button. E aí, o button CTA, né, que é o call to action e tal. Então, você vai ter isso aqui, é diferente de você ver isso aqui, ó, e você ficar às vezes meio perdido, tem que ir lá no CSS ver quais são os estilos dele para saber se é o que você está procurando. Aqui, de fato, a gente já vê, já sabe que, ó, tem uma cor azul. Imagina que você está vendo assim, ó, eu tenho que mudar um botão que está azul lá na página. Você vê isso aqui, você já pesquisa pelo alguma coisa blue. Você já pesquisa por blue e você vai achar, ou até bater no olho aqui, você já vai conseguir olhar aqui a classe, né? Então vai ficando muito mais fácil. Então o que a gente precisava de ver de Tailwind era isso. Então não tem muito segredo, né? Como você sabe CSS, a ideia é só vir aqui na documentação e procurar as coisas como que o Tailwind, né? Ele fala as propriedades que o CSS enxerga. Então, eu quero colocar um flex, por exemplo. Ele fala aqui como que eu display flex. Né? Então, ele explica certinho, tudo bonitinho, propriedade é propriedade. Ele explica como que você usa, quais tipos de valores você pode usar junto. Então, mostra tudo. Então, o que a gente tinha para ver de Tailwind é isso. O resto é só mais estudar e fazer testes aí para ver como que fica o seu design.